o que caracteriza, vamos dizer assim, o vértice onde aparece o vértice eletromagnético, é onde eu tenho fóton. E aí o fóton automaticamente carrega o outro. Por isso, ele fala por que é essa velocidade? O contínuo tudo que carrega elétrica. Seria eletromotivo. Mas é a primeira coisa. Então, você tem que ter a constante de acoplamento E. Então, isso é a fase de máximo. Fóton com a turma carregada. Depois você começa a aprender aí na geração fraca que tem uma turma carregada interagindo sem o E. Certo. E daí surge uma terceira possibilidade. Será que existe ainda uma outra instrução onde você pode ter os fótons interagindo e não ter o E? Certo. Então eu estou querendo dizer assim, como o eletromagnetismo saiu, o eletromagnetismo nesse DB que ele é em cima do E. Ele em cima do E. É em cima do E. Então daí você ficou em cima do E, como é que você vai botar um gráfico a mais? Por exemplo, você falou uma coisa aí que eu acho que a gente valeria a pena refletir. Por exemplo, eletromagnetismo é onde aparece a carga elétrica. Vamos dizer, pode também não ser. Eletromagnetismo, por exemplo, o nêutron. O nêutron não tem carga elétrica, mas tem momento de dipolo. O eletromagnetismo é onde aparece a carga elétrica ou algum dipolo magnético. Poderia até dizer, segundo Dirac, onde aparece o monopolo magnético também. Vamos dizer, não tem monopolo magnético. Então, eletromagnetismo é aquilo que envolve carga elétrica, que é a unidade mínima, né? Quer dizer, é o monopolo elétrico. Mas no setor magnético eu não tenho monopolo, digamos assim. Vamos dizer que não tenha descoberto, não se descobriu ainda o monopolo magnético, mas tem dipolo magnético. Então, por exemplo, o nêutron, ele tem interação eletromagnética devido ao seu dipolo magnético. Mas aí a gente pode pensar, mas por que o nêutron tem dipolo magnético? O nêutron tem dipolo magnético porque ele tem quartos. E cada quarto tem a sua carga. E tendo a sua carga e o seu spin, cada quarto tem um momento magnético. Então, o nêutron tem três quartos, U, D e T. Cada um tem um momento de polo magnético isoladamente. O momento de polo magnético é vetor. Apesar da soma das cargas ser zero, a soma desses três vetores não é necessariamente zero. Tem os momentos magnéticos, em média, não se somam para dar zero. Então, o nêutron tem momento magnético, então ele tem eletromagnetismo. Então, a gente pensaria o seguinte: se um objeto é uma partícula realmente elementar, sem estrutura, a gente imagina que ela tem a carga, e se ela tem carga elétrica, então ela pode ter carga, ela tem carga elétrica, ela pode ter um momento de dipolo se ela tiver spin. Se ela tem carga e tem spin, ela tem dipolo magnético, ela tem interação eletromagnética, mas é bom a gente também imaginar que eu posso ter um eletromagnetismo neutro, um eletromagnetismo sem carga elétrica, mas com momento de polo magnético. Já é um passo. É uma interação muito fraca, mas ela existe. Esse aqui que você pagou, quando você tivesse 0 de 0 gama. Tá, 0 de 0 gama. Isso aí não significa. Isso poderia ser, se você tivesse algo assim. C0, gama. Poderia pensar, se a gente algum dia vier detectar que o Z0 tem uma estrutura interna, suponhamos que o bóson Z0 não seja realmente uma partícula elementar. Como diz lá no trabalho de Dirac 63, suponhamos que ele seja composto de singletons. Se ele for composto de singletons, ele pode ser composto de objetos carregados e com objetos carregados e um spin, teria momento magnético. Existe, na realidade, uma previsão muito pequena para o momento magnético do Z0. Imaginar que o magneton de Bohr, que é o momento de polo magnético do elétron, ele é muito pequeno, ele é uma faixa de 10 a menos 10 métoros, 10 métoros. O magneton nuclear, vamos dizer, do próton, o momento magnético do próton, é cerca de 10 a menos 3 magnetons de Bohr. Agora, se você pega, até porque é 10 a menos 3, porque o próton
praticamente 2.000 vezes mais massivo do que o elétron. Então, o magneton é H cortado sobre 2M, né? O E e o H cortado são o mesmo, mas a massa do próton é 2.000 vezes maior. Então, o momento magnético dele deve ser 2.000 vezes menor. Então, um fator de 10 a menos 3 em relação ao momento magnético do elétron. Mas agora, o Z0, a estimativa do momento magnético do Z0 é que ele seja 10 a menos 14. É muito praticamente seja, né? Agora, pode ser que esse valor muito pequeno seja devido a uma estrutura interna que ele possa ter. Por que ele tem momento magnético não nulo? Apesar de, se ele for elementar e neutro como ele é, então esse momento magnético deve estar vindo de alguma outra física. Agora, se ele não for elementar, a gente pode entender, como no caso do neutro, ele não é elementar. Então ele pode ter momentos magnéticos individuais lá dentro que não se somam, porque o momento magnético é vetorial. Então, se tiver um momento magnético assim, um momento magnético assim, mesmo que eles tenham módulos iguais, né, sejam opostos, eles não se somam para zero. Isso é um momento magnético muito pequeno. Então, se o Z0 tiver um momento magnético muito pequeno, essa interação não vai acontecer. Você poderia ter essa interação, não está pensando no momento magnético. Foi o mesmo Deus, eu liguei. Mas eu entendo assim, eletromagnetismo é uma coisa que tem a energia da luz e mais conservação da carga elétrica. E você não violar isso, no objetivo desse gráfico aqui, daí esse é um caso ele está perguntando que aquele não tinha dois, ele é um carregado. O outro tem carga, mas não é jamais esse aqui. Esse aqui tem um resultado mais extremo e é além de Marte. É bem além de Marte, sem dúvida. Então tá, no modelo padrão, que eu quero dizer, no modelo padrão, o fóton não tem interação direta com o Z0. Claro que não significa que o fóton e o Z0 não interagem. Claro que pode interagir. Eu posso ter uma interação, por exemplo, o fóton, vamos pensar assim, alguma coisa assim, fóton, uma coisa assim, troca com elétron, poderia ter alguma coisa louca, né? Fazer alguma coisa desse tipo assim. Eu posso ter um fóton espalhado no Z0. Esse fóton se acopla com o elétron, tá aqui, a corrente eletrônica está aqui. Mas o elétron também se acopla com o Z0. Então, esse processo aqui é permitido. Eu posso ter um espalhamento, quer dizer, uma interação fóton Z0 dando elétron pósito. Se acontecer uma coisa desse tipo, posso ter algo desse tipo aqui. Uma interação pósito, quer dizer, algo desse tipo. Gama mais Z0 produzindo elétron pósito. Essa interação. Então, quer dizer, de uma certa maneira, o fóton e o Z0 estão interagindo. Só que a constante de acoplamento que aparece entre a eletromagnética e a constante de acoplamento que aparece entre a carga. Mas eu posso dizer, não interage diretamente, é isso que eu estou dizendo. No modelo padrão, né, eu não tenho um vértice direto de acoplamento do fóton com o Z0. Tenho acoplamento direto dados com os fótons e dos dados com o Z0. Isso eu tenho. O Z0 com o fóton está fora. Isso eu estou dizendo. Agora, não significa que, através de um processo de troca de partículas virtuais, esses objetos não interagem. Eu posso, o fóton e o Z0, eles podem interagir trocando, por exemplo, a um loop, por exemplo. Eu poderia ter um processo desse tipo. Espalhamento fóton, Z0, indo e fóton, Z0. Desde que eu tenha aqui esse loop, pode ser um loop de elétron, pode ser um loop de muon, quer dizer, um loop eletrônico. Está correndo aqui um loop de partícula carregada. Quer dizer, esse fóton se acopla aqui com o elétron, esse elétron se propaga, acopla com o Z0, se acopla com esse Z0, se acopla com esse fóton. Então eu posso ter um espalhamento, fóton mais Z0 e fóton mais Z0.
espalhamento não é proibido, só que não é um espalhamento direto, quer dizer, não é um acoplamento direto, é um acoplamento induzido por uma correção quântica, porque seria um vértice que teria duas constantes E, teria um vértice proporcional a E2, e aqui a constante de acoplamento do fóton, do Z0, com o elétron. Eu vou dar para vocês aqui, né? Está dado aqui no Chang-Li, e esse acoplamento com o Z0 é G2 sobre cosseno quadrado. Então esse acoplamento aqui, esse processo ele é governado por esse acoplamento. Só para lembrar vocês. Então é isso que a gente está dizendo. Não é dizer que o fóton é cego para o Z0 e o Z0 é cego para o fóton. Não. Eles só não interagem diretamente, eles se acoplam ao vivo. Mas eles se acoplam via troca de partículas intermediárias dentro do modelo padrão. Agora, vamos passar para os acoplamentos. Então, esses são os acoplamentos de gate. Eu poderia dizer que para Marx o fóton é carga elétrica. Para Marx o fóton é carga elétrica. Essa é a grande descrição do Marx. Nas equações de Marx, o fóton é carga elétrica. QED, né? Isso. Para QED é justamente isso. A constante de acoplamento da QED é o E. Então, aonde o fóton interage, esse interage via E. Isso é o que acontece no QED. Não. Oi? Aquele primeiro gráfico do gama com dado mais dado menos, ele poderia descrever o decaimento do gama nesses dois pontos, por exemplo? Certo. Quer dizer, um gama decair em dois bósons, um gama só decair em dois bósons, não é possível que você viole a conservação de energia em momento. Né? Se você tiver um processo desse tipo, gama, vamos dizer, W mais, né? W menos. Vamos pensar aqui, né? Então, vamos dizer, se essas duas partículas, vamos dizer, se você vai. Primeiro você não pode ver o referencial de repouso do fóton. Vamos dizer o seguinte, você tem um fóton com o momento P. Então o momento P do fóton vai ter que ser o momento do W mais o momento do W menos. Conservação do momento. Conservação da energia. A energia do fóton igual a energia do W mais a energia do W menos. Se você agora sabe que se você quadrar essa relação, né, E2 menos P2 do fóton, C2, isso aqui é igual a zero. Então, se isso aqui é igual a zero, e agora você quadra essa relação aqui, vai ficar E mais ao quadrado menos P mais ao quadrado. Vai ser a massa do gama ao quadrado. Isso ao quadrado menos isso ao quadrado. Vai ser a massa do W menos ao quadrado. Aí então vamos ter duas vezes E mais é menos. Menos duas vezes E mais escalar E menos C2. Então isso aqui teria que ser igual a zero. Mas aí você sabendo que é igual a P2 C2, mas raiz quadrada de P2 C2 mais M2 C4, essa grandeza aqui não pode ser zero. Então, se você tiver um fóton decaindo em W mais W, você viola a conservação de energia, não é compatível com as conservações. Agora, você poderia ter sim fóton indo para W mais W menos. Isso aqui seria possível, né? Se tivesse um processo desse tipo assim, algo desse tipo. Fóton, aqui interagindo. Eu poderia até ter algo desse tipo assim. Quatro interações. Tudo esse loop aqui, então você poderia ter assim, fóton. Então aqui esse fóton se acopla com W mais, W menos. Esse W menos se propaga para cá, W mais, W menos, W mais, W menos, W mais, W menos. E aqui você teria W interagindo com você daria ao W, fóton. Poderia ser algo assim. Pode até ser assim. Fazer algo assim. Fóton. W mais, W menos. W menos, W mais.
W mais, W menos. Então esse gráfico aqui descreve o decaimento. Pode descrever fóton, fóton, né? É esse vértice aqui, ó, se junta com esse vértice aqui. Aqui embaixo eu tenho o vértice fóton, fóton, W, W, e aqui eu tenho o vértice 4, W. Então fóton, fóton, tem W mais, W menos, certo? Mas um fóton só. Para a conservação da energia. Eu acho que o importante é se libertar. É o quê? Se você quiser ir o máximo e ultrapassar a constante, é uma coisa se libertar da constante da desenvolvimento da carga elétrica. Ah, sei. Porque aí tem que funcionar, muito bem. Não, aqui é o que é de mais canônico. Você não, mas você está com G2. É. Aquilo ali é outra história. Outra coisa. Se você tivesse só com carga elétrica, você ia ter problema. Não. Se você tiver só com carga elétrica, você só tem esse vértice aqui. Em vez de G2, fosse G2. Oi? Se você tiver do DPG, fosse E, você ia estar com o Maxo assim, ia estar com problema. Porque o jeito que dá uma liberdade de você criar muitos outros gráficos, isso é graças ao S2, exatamente, graças ao S2. E a questão é essa, né? Nós só conseguimos, na verdade, o que tudo indica é que nós só conseguimos ter uma eletrodinâmica consistente, uma partícula de spin 1 carregada, se essa partícula de spin 1 carregada estiver descrita dentro de uma formulação não abeliana. Se você fizer uma formulação abeliana para o W mais e para o W menos, não existe interação SO2, não existe teoria eletroplática, existe só eletromagnetismo. E eu quero descrever uma QED, uma eletrodinâmica, só para portadores com spin 1 carregados e fótons. Você não consegue ter do ponto de vista teórico, você não consegue ter uma descrição consistente. Você perde por renormalizabilidade, perde por uniformidade, a não ser que você faça uma extensão daquilo que você chama de eletrodinâmica. Mas a eletrodinâmica maxwelliana, vamos colocar assim, a versão quântica da eletrodinâmica maxwelliana, ela não te permite ter uma eletrodinâmica consistente para spin 1 carregado interagindo com o fóton. Você precisa ter uma formulação mais ampla, não abeliana, porque, inclusive, você já viu isso, né? Se a gente pegar o eletromagnetismo, uma partícula de spin 1 carregada, se basear na formulação maxwelliana, a gente ganha que a partícula de spin 1 tem razão de giro magnético igual a 1, que dá um erro muito grande no momento magnético dela. Para ela ter o momento magnético certo, que é o G1 a 2, razão de giro magnético correta, é 2, ela precisa ter essa interação. Tem que acrescentar ao Maxwell essa interação, que não é mínima. Então, eu jogo essa interação, que não é mínima, mas também com a carga elétrica. A interação é essa aqui. Mas aí a pergunta é, da onde é que sai essa interação não mínima? Como é que eu posso ver a origem dessa interação não mínima se não é na simetria de gate? Aí tá, essa interação não mínima vem de uma formulação mais ampla. Ela vem de uma simetria SO2 que está por trás da física desses objetos carregados com spin. Então, parece que a interação de spin 1, a interação eletromagnética de cargas elétricas que tem no spin 1, elas necessariamente pedem uma estrutura mais ampla do que a abeliana, elas pedem uma estrutura SO2. É assim. Então, esse é o setor de gate. Vamos colocar aqui o setor de ferro. Quais são as interações? Os nossos ferros são os elétrons carregados, os neutrinos e os quartos. Fóton não tem. As únicas interações de bósons de gate são essas, só essa. Não tem mais nada. Fóton com Z0 não tem, fóton com fóton não tem, tem só W com fóton, Z0 com fóton, W com Z0 e W com W. Não tem 4 Z0, por exemplo. Ó. Você não tem uma interação de 4 Z0.
Você poderia ter, porque Z0 vem do setor abeliano, mas você não tem. Você tem 2 dados com 2 Z0. Ou 2 dados com 1 Z0, mas você não tem uma interação de 4 partículas neutras. Esse filme Star Wars. Star Wars. Ele podia ter pensado no mundo. O que? Isso é muito limitado do Star Wars, né? Isso aí é. Vocês É viram? George Lucas, o diretor? É que saiu agora. Não, esse saiu agora. Esse aí certamente é além do modelo padrão. Ele tem interação foto em foto. O Star Wars começou quando? Na década de 70, não é? Então lá ainda era o modelo padrão. Depois da década, depois de 2000, todos os Star Wars são além do modelo padrão. Mas vocês não viram na internet? Eu não vi não, tá? A NASA colocou no artigo Star Wars um sabre. Viram? Vi não. Vou mandar para vocês. A NASA fotografia do próprio. Sei. De galáxias lá, todos Sei. e assim, o sabre, sabe Sei. aquele fish, né? Sei. Então, uma estrela lá, o sabre de luz. Não era um Gamma Ray Burst, não? Bom, ele não disse o que era. Ele não era mais um sabre de luz. Quer dizer, um feixe de luz Sei. intergaláctico, né? Deve ser o Gamma Ray Burst. Deve ser o Você manda pra gente. Ali, cara, para eu ver, esse sabre de luz aí, ele também só como rápido. Provavelmente, né? Tem interação fora com fora. Não, essa é a discussão. GRB, né? Gamma Ray Burst. Pessoal, muita gente formula a teoria para isso usando interação fora com fora. Usando, por exemplo, o Rifkin. Bom, então vamos agora. Então, isso aqui são as interações de gate. Então, os acoplamentos, são acoplamentos eletrofracos de gate. Essa fotografia danada é linda, cara. Deve ser lindo, né? Linda. Eu estou bem pegado, assim, sabe, né? Sabe, eu vejo assim lá no nível galáctico, uma coisa assim. Manda pra gente. Então, esses aqui são os acoplamentos de gate, né? Da teoria eletrofrágil. Tá tudo bem. Agora vamos ver os acoplamentos matéria matéria fermiônica, os acoplamentos da matéria fermiônica. A matéria fermiônica, como nós sabemos, ela se acopla com os campos de gauge, né? Se acoplam com fóton, com C0, tá? E mais que se acoplam com Higgs. Então vamos ver os acoplamentos da matéria fermiônica. Então, o acoplamento mais óbvio é esse. Elétron carregado, elétron, pósitron, fóton. A constante de acoplamento, como sempre, carga elétrica. Depois eu posso ter a mesma coisa, quarto, Q barra Q, né? Q barra. E eu não estou colocando os gama bis, me interessa só a estrutura do acoplamento e a constante de acoplamento. Então eu tenho acoplamento elétron carregado com fóton, os quartos com os fótons. Agora, podemos ter os acoplamentos aqui, posso ter os acoplamentos aqui dos leptons com Z0. Então posso ter lepton menos, lepton mais, Z0. Só que o acoplamento com Z0 não é eletromagnético. Então a constante de acoplamento que vai aparecer aqui, ela vai ser um G sobre o cosseno do θ. Então, constante de acoplamento fraco. Depois eu posso ter o acoplamento dos quartos, os quartos com Z0, para ter o acoplamento dos leptons com Higgs. Posso ter os leptons, como a gente tem o acoplamento de Cauchy, com Higgs. Vou chamar o Higgs de linha pontilhada. Então aqui eu tenho lepton, e aqui eu tenho Higgs. O acoplamento aqui. Constante de acoplamento aqui é G, massa do lepton, sobre a massa do átomo. Então, esse aqui é o acoplamento com Higgs. Então, os leptons carregados interagindo com o Higgs. Beleza, então vamos agora para o setor
Nós não colocamos ainda nem os neutrinos, né? Falta aqui é o acoplamento conforme. Então, esse acoplamento dos quartos aqui é o acoplamento conforme. Vamos ver agora os outros acoplamentos do setor fermiônico. Então vamos ter aqui, por exemplo, neutrino interagindo com o lepto, por exemplo, um neutrino, o lepto e aqui um W. Então, essa, dizer aqui, esse cara aqui tem uma carga menos, né? Então esse cara aqui está, vamos dizer assim, saindo aqui, assim, tem uma carga W+, né? Quer dizer, está entrando uma carga neutra e saindo, o lepto é carregado, seu L menos, seu L mais, tá? Ou se a gente quiser poder abrir mão disso aqui e tirar as cargas. Por exemplo, eu tenho um acoplamento que tem neutrino com lepto W. Se esse lepto aqui for um elétron com neutrino com carga negativa, esse W aqui é o W+, né? Para a conservação da carga. Se o lepto estiver saindo daqui e for um pósito, por exemplo, carga positiva, esse aqui é W menos. Então vamos deixar assim as cargas. É um acoplamento que envolve neutrino com o seu correspondente lepton e um W. Então esse acoplamento aqui é o acoplamento típico das correntes carregadas do setor eletrônico. Então esse acoplamento aqui, a constante de acoplamento dele, que eu vou marcar aqui, é na verdade um G. A constante de acoplamento G. Depois eu posso ter acoplamento neutrino com neutrino, como a gente viu. A gente tem as correntes neutras, né? Então neutrino e Z0. E a corrente neutra lá do neutrino. Neutrino, Z0, a constante de acoplamento é G sobre o cosseno de θ. A constante de acoplamento fraca. Lepton com Z0 a gente fez. Muito bem, então, do ponto de vista dos leptons são esses, né? Corrente neutra, né? Tem o lepton com Z0 eu botei aqui. Então, agora, temos o setor de quartos. Vamos dar uma olhadinha no setor de quartos. A gente só colocou o acoplamento eletromagnético de quarto. Vamos colocar os acoplamentos fracos dos quartos. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, né, o quarto, vou colocar aqui, o quarto superior, que é um quarto que pode ser aqui, esse T aqui indica U, C ou T. E aqui o quarto inferior, que é o quarto N. Pode ser o B, o Q ou S. Então, o acoplamento aqui vai ser, aqui eu tenho W, então ele se acopla corrente carregada, W, e aqui vai aparecer, nesse acoplamento, o G e o elemento de matriz, o PN, da matriz de Kakeru-Kobayashi-Maskawa, que é um acoplamento de corrente carregada. Então, o acoplamento com corrente carregada de quarto, acoplado com W, ele envolve a matriz de Kakeru-Kobayashi-Maskawa. Depois eu posso ter um acoplamento neutro. Quarto T, um quarto T e Z0. Então, aqui é uma corrente neutra do quarto superior. Então é G sobre o cosseno de θ. Acoplamento, constante de acoplamento é essa. Posso ter o acoplamento inferior. Do quarto inferior com o Z0. E a constante de acoplamento também é G sobre o cosseno de θ. E os quartos interagindo com o Higgs. Quarto T, quarto superior com quarto superior, interagindo com o Higgs. Então, a constante de acoplamento dele é G, a massa do quarto sobre a massa do W, e o N também. Posso ter quarto inferior interagindo com o Higgs. Então vai ficar G, a massa do quarto sobre a massa. O que a gente observa é que os acoplamentos, né, com o Higgs, eles têm sempre a razão entre a massa da partícula e a massa do W. Então, quanto mais leve for a partícula,
mais fraco vai ser o acoplamento dela com o Higgs, né? O Higgs se acopla mais fortemente com os elétrons mais massivos. E a gente observa que todos os acoplamentos do Higgs, eles têm a massa do dado no denominador, mas a massa do objeto que interage, do férmio que interage com o Higgs, está no numerador. Então, quanto mais massivo, quarto D, quarto T, ele se acopla muito mais fortemente com o Higgs do que o quarto U, porque é proporcional à massa do quarto ou à massa do elétron. Então, por exemplo, o acoplamento do muon com o Higgs é 200 vezes mais forte do que o acoplamento do elétron com o Higgs. O acoplamento do tau é cerca de razão de 2.000, né? Então, o acoplamento do tau com o Higgs é 2.000 vezes mais intenso do que o acoplamento do elétron com o Higgs. Então, só observar isso. Quanto mais massivo o férmio, mais ele se acopla com o Higgs. Não faz sentido, né? Porque é o Higgs que dá massa para ele. Então, se o Higgs se acopla muito fortemente com o férmio, a gente espera que ele tenha uma massa muito grande, porque a constante acoplamento de Joule é muito pujante. Fala aí. O seguinte, que é uma teoria, você descobriu o Higgs, mas para você ter tudo completo, tem que estar todas as coisas determinadas. Isso aí é um universo, sim. Então, quer dizer, e a pergunta é que tem duas dessas coisas falhas, você desconecta toda a coisa. Sem dúvida. A teoria aí ela pode virar um modelo, perder o status de teoria, né? Ou então até ser completamente destroçada, né? Mas corre o risco dela virar um modelo. Eu acho que aí o que a gente tem é um modelo, mais do que uma teoria. A gente chama de teoria eletrofraca, desculpa lá, Sérgio, agora, ela foi teoria, vamos dizer assim, até os anos 70. Depois dos anos 70, ela virou mais um modelo, porque o número de parâmetros cresceu, vamos discutir isso agora no final só, mas o número de parâmetros cresceu bastante. Fala aí, Tiago. O que impediria, por exemplo, de você ter uma análise de massa com neutrino no sentido daquele vértice lá com o Higgs? O que impediria? Aquele Por que eu não tenho um verso do neutrino com o Higgs? Isso. Primeiro de tudo, aonde tem Higgs, tem massa. Você vê que não tem nenhum vértice do fóton com Higgs. Quer dizer, quem é vamos dizer assim, o Higgs é como se fosse uma espécie de Midas, né? Onde ele bota a mão, em vez de virar ouro, vira massa. Entendeu? Onde o Higgs interage, tem massa. Se o neutrino, no modelo padrão, é sem massa, é porque ele não interage diretamente com o Higgs. Claro que eu posso ter uma interação do Higgs com o neutrino. Por exemplo, né? Posso ter algum processo assim. Vamos dizer assim, eu tenho aqui um Higgs e aqui vem um neutrino, por exemplo. Então, o neutrino, aqui, vamos dizer, o neutrino, ele se acopla com, por exemplo, um elétron. Eu posso ter neutrino. Aí aqui virou elétron. Esse vértice, neutrino, elétron, ele se acopla com um dado. Eu posso colocar um dado. Aí o elétron com o Higgs, ele ainda vira elétron. Vou colocar assim. Aí, aqui eu posso ter algo desse tipo. Aí, então eu tenho Higgs, elétron, elétron. Esse vértice está aqui, ó. Higgs, elétron, elétron. Elétron com Higgs com elétron. Então eu teria, por exemplo, aqui, o Higgs, se esse neutrino aqui for o neutrino do elétron, essa linha aqui vai ser o elétron. Elétron, elétron, elétron. Então tem um acoplamento do Higgs com o elétron. Esse elétron aqui, ele pode de novo interagir com esse Higgs aqui. E aí aqui eu tenho neutrino, elétron, aqui tem um dado, se aqui, isso aqui é elétron, isso aqui volta a ser neutrino. Então eu poderia ter um espalhamento, neutrino, Higgs, indo, neutrino, Higgs, mas esse acoplamento, ele tem essa estrutura. Então ele é um acoplamento, primeiro, a constante de acoplamento aqui, ela envolve o Higgs. Então é uma constante de acoplamento pequena, porque ela vai ter a massa do elétron sobre a massa do dado, nesse acoplamento. Aqui, a mesma coisa. Então vai aparecer essa constante de acoplamento ao quadrado, dessa amplitude.
Aqui eu tenho o acoplamento do elétron com o C0, o W, com o elétron. O acoplamento do elétron com o W, aqui, acoplamento que é elétron com neutrino, né? Perdão, esse é aqui outra coisa. Então isso aqui é isso, e aqui é o neutrino. Então o acoplamento do elétron com o neutrino dado, então o acoplamento do elétron com o neutrino dado tem um G. Então aqui eu tenho G, aqui eu tenho G. Então esse vértice é proporcional a isso aqui, G2. Só que para a seção de choque eu tenho que quadrar a amplitude. Então aqui vai ficar massa 4 e aqui vai ficar um G4. Então, essa razão aqui, a massa do elétron sobre a massa do W, a massa do elétron é 0,5 MeV. E a massa do W é 80 GeV. 80 GeV são 80.000 MeV. Então essa razão aqui é 10 a menos 1, 10 a menos 4. Praticamente 10 a menos 3, elevado para 10 a menos 12. Fica uma seção de choque muito pequena. Mas você tem. Você pode dizer, o Higgs interage com o neutrino? Interage via processo virtual, via correção quântica. Eu não tenho um vértice direto do elétron, do Higgs com o neutrino. Porque um vértice direto do Higgs com o neutrino diria que o Higgs teria que ter massa, o neutrino teria que ter massa. Quem se acopla diretamente, que tem vértice direto com o Higgs, ganha massa. É o caso, por exemplo, dos lépticos carregados, né, e dos quartos. Não é o caso do fóton. Você vê que a gente apagou ali, não tinha nenhum vértice. Vou dar os vértices do Higgs agora. O Higgs não se acopla com o fóton diretamente, só indiretamente. Tá? Então, agora, se você introduz massa para o neutrino, aí sim o neutrino vai ter uma interação com isso. Você vai ter que introduzir um setor de Higgs que vai dar massa para o neutrino. Aí você vai ter um vértice. Neutrino. Certo? Quer dizer, a ideia é essa. No modelo padrão, quem se acopla diretamente com o Higgs ganha massa. Quem tem massa zero interage indiretamente com o Higgs, mas não diretamente. Tem uma pergunta que depois agora. Pode falar aí. Você mede a massa do Higgs a partir de fótons. A partir do decaimento. Ou de 2 fótons ou de 2 a 0. Certo? E daí você os fótons não podem interagir com o Higgs e nem o zero pode interagir com o Higgs. Então isso não seria uma falha? Não, mas é a interação, olha, assim, indireta. Você poderia ter um Higgs, né? Como é que eu poderia pensar no Higgs, ou representar o Higgs dessa forma? Como é que eu poderia ter o Higgs interagindo com dois fótons? Eu poderia pensar o seguinte: esse Higgs aqui, ele se acopla com o elétron. É com o elétron. Não posso fazer. Então, esse Higgs aqui se acopla com um núcleo de elétron. Esse elétron aqui se acopla com um fóton, esse aqui com um fóton. Então, quer dizer, num processo a um núcleo, você pode ter esse decaimento do Higgs em 2 fótons. Por exemplo, esse processo aqui, ele marca aqui Higgs interagindo, por exemplo, com o lepton barrado. Lepton barrado se propaga para cá, lepton barrado, aqui tem um fóton. Lepton barrado, fóton. Então, quer dizer, essa constante de acoplamento aqui é uma constante de acoplamento fraca. É essa aqui, é Higgs, lepton. Só apaguei, estava do lado de lá. Higgs, lepton. Higgs, lepton, Higgs, lepton, eu acho que o acoplamento é G, né? Isso, é G sobre R. Higgs, lepton. É a massa do lepton sobre a massa do W. Então, esse acoplamento aqui tem essa intensidade. Aqui é o acoplamento eletromagnético, que é o E. Então, esse gráfico, esse processo aqui, ele é proporcional a E2, mas como eu vou chegar quadrar a amplitude, vai ficar um E4. E massa do lepton sobre massa do W ao quadrado. Agora, se eu pegar aqui esse processo, o elétron é um pouco sensível. Por quê? Porque o elétron tem uma massa muito pequena frente ao W. Se eu pegar o muon já está melhor. O muon já tem uma massa 200 vezes maior do que a massa do elétron. Então, esse processo do elétron, o Higgs caindo em 2 fótons, ele é mais robusto na intermediação do muon do que
pela intermediação do elétron. Porque se esse vértice aqui for o vértice do elétron, aqui eu tenho 1 MeV sobre 80 mil MeV, 80 genes, né? Então eu tenho uma razão aqui de 1 MeV, aqui eu tenho 10 a menos 5, então essa razão aqui é 10 a menos 10. Se eu pegar isso com o mol aqui é 200 MeV, então aqui eu tenho 10 a 2, e aqui eu tenho 10 a 5, 10 a menos 3, então 10 a menos 6, eu já ganho 4 ordens de grandeza do mol. Se eu pegar o tal é 1000, 1000 sobre 80 mil, dá 1 praticamente sobre 100, 10 a menos 2, já cai para 10 a menos 4. Então, esse processo aqui, que esse aqui, Higgs, decaindo em 2 fótons, a parte mais robusta dele vem do loop tal. Então, quer dizer, você pode ter um decaimento de Higgs em 2 fótons, só que não é um decaimento direto, só que eu não tenho esse vértice, eu não tenho fóton, Higgs. Isso não tem. O de 2012 foi esse de 10 a menos 10. Esse aqui é o fóton. Eu só vou fazer comentários antigos. Não, tá legal. O comentário para mim que se você não tem aquele primeiro estou aqui. Esse aqui. Você acha não natural que é aquilo, né? Entendi. Até hoje ninguém me convenceu. Isso é caso dos números que tem. Não, entendi. Então, para mim, a movimentação falha no número. Agora, o que é interessante é que nesse primeiro o baby milk. você fala que já tem um segundo. Segundo a observação, né, que a Nature publicou agora no dia 15 de dezembro, é que tudo indica que há um bóson escalar com a massa na faixa de 750 GeV, ou seja, praticamente 7 vezes, 6 vezes a massa do Higgs. Então, quer dizer, seria esse bóson produzido a esse neutro, né? Produzido a esse nível de energia. Pode ser um grávico muito massivo, pode ser, por exemplo, no modelo padrão. No modelo padrão minimamente supersimetrizado, a supersimetria, ela prevê um segundo Higgs neutro, que a gente tem dois Higgs neutros, 3 Higgs neutros e 2 Higgs carregados, 5 Higgs. Na teoria no modelo padrão da supersimetrização mínima. Então, e a massa do Higgs neutro, ela fica na faixa dos 800, um TeV, faixa de 1000 GeV. Essa massa foi 750 GeV. Tem uma grande confusão, ninguém sabe o que é. Né? Então, tem lá. Foto também. Né? Oi? Foto. Também. Você viu lá a fala do John Francesco? Você lembra dele da Narcisa, né? John Francesco Judith, ele trabalhava com o Barnier, né? Ele era o nosso colega Narcisa. Ele falou, né, na reportagem, né, que esse decaimento sendo comprovado, ele vai fazer o Higgs ficar pálido, né? O Higgs empalidece frente a esse decaimento. Esse decaimento pode ser um super Higgs ou um super gráfico massivo. É um bóson, não se sabe qual é o tipo nenhum. Eu coloco que o pessoal está fazendo, que é o grupo que tem que fazer virtual, essa alegação é pegando virtual, certo. E o pessoal está indo agora buscando o risco da supersimetria. Certo. Então, e usando essa coisa de novo. Olha, a gente já discutiu isso aqui algumas vezes. Tem duas maneiras, vamos dizer assim, de fazer física. Sei lá, ver para crer, Galileu. Você gosta das lunetas de Galileu. Eu vejo e eu creio. Ou crer para ver, que é a física do Dirac. Eu acredito e eu vou ver. É o que a gente está vendo. Eu acredito no modelo padrão, então eu vi o Higgs. Eu acredito no modelo padrão com supersimetria, então eu estou vendo esse objeto. Então, vamos dizer, a gente está falando de uma física que é o crer para ver. Então, se eu creio, cara, eu acabo vendo. Porque você faz tanta coisa que, no fundo, você canaliza o experimento para produzir aquilo que você quer. Você já desenha a máquina para aquilo. O design da máquina já não é livre, né? Ele já é levando em conta o que você tem em mente de ti. Então, de repente, sei lá, você pega toda aquela energia que você dá para o sistema e canaliza de uma tal forma que ela vai produzir aquilo que você quer.
Então, nada disso é mentira. Mas a gente se pergunta, isso é um processo natural ou isso é uma realidade que eu estou induzindo? Estou criando uma realidade, eu vi, está lá, mas eu induzi. Será que a natureza, lá no início, nas eras primárias, no universo primordial, quando tudo era livre, será que a natureza tomou esse curso mesmo? Ou esse curso é um desvio do São Francisco que eu estou fazendo? Se você tem um elétrico, outra coisa você tem um processo. Então você, quando você bota núcleo, você tem um processo energético. E naquele processo energético, você tinha aquela coisa. Mas se você depois vê aquela coisa sozinho, seu processo energético, está tudo certo. Você descobriu aquela coisa. Mas enquanto você estiver dentro do processo energético, o clima de dinheiro, aquilo não existe. Não existe. Existe porque você criou. Mas a pergunta é, aquilo é realmente uma propriedade da natureza ou aquilo é uma propriedade adquirida via a minha intervenção? Então, parece que a gente pode estar fazendo isso. A gente está intervindo na natureza e produzindo o processo que a gente acredita que existe. A gente acredita que existe, a gente sabe produzir e você vai lá e produz. A pergunta é, e se eu não existisse? Se a natureza estivesse seguindo o seu curso sozinha? Será que isso aconteceria? Então eu diria que é uma realidade que a gente não nega, mas é uma realidade que eu induzi. Nessas suas palavras que eu acabei, o dia ele criou e viu. Então a antimatéria, ela existe. Ele acreditou. Mas existe a antimatéria. Exato. É um bom exemplo, porque Dirac, o Anderson, foi o Anderson. O Anderson, quando ele mediu o pósitron, ele não induziu o pósitron, ele viu o pósitron chegou a ele. Então o pósitron veio em raios cósmicos, impressionou lá a emulsão e ele viu o pósitron. Então, Dirac acreditou e o Anderson viu. A questão agora é que eu estou acreditando, mas eu não estou vendo, mas eu estou produzindo. Então aí que é a questão. Você está num fluxo energético pelo fóton, e daquele fóton você começa a ver que tem coisa. É diferente do Anderson. É diferente, não. É exatamente. É o crer para ver, aqui no nosso é o crer, produzir para ver. Então você crê, você gera e você vê. É esse o processo que a gente está falando. É por isso que a gente aqui em várias ocasiões desse curso e do outro, a gente discutiu que o LHC é um grande experimento para a epistemologia. A gente tem que repensar um pouco o processo de teoria da ciência. A ciência é o que existe, quer dizer, é um pouco aquele ponto de vista naturalista. Os naturalistas, o que eles falam? A ciência simplesmente descreve a natureza. Então você simplesmente é um cara que toma nota de tudo que a natureza te dá. Esse é um procedimento, vamos dizer assim, naturalista. Você dá primeiro espaço à naturalidade. Segundo, você pode ter um outro processo, você pode intervir. Então esse é um processo diferente. Você não é só um naturalista que descreve a realidade, você intervém na realidade. Então, você está criando um processo, você acreditou nesse processo, você fez uma teoria, e aí você sabe, pela tua teoria, como você pode induzir esse processo. Aí você constrói uma máquina para aquele desenho, para que aquele processo possa acontecer. Você dá energia à vontade, quer dizer, você, no fundo, você tem dinheiro, você faz o que você quer. Você tem dinheiro, você gera energia. Você gera energia, você produz aquilo que você acha que possa ser produzido. Então, eu diria, é um modo de fazer ciência também, menos naturalista. Você não está simplesmente lendo a natureza, você está criando, vamos dizer, a natureza também. Você intervém no processo. E é um modo moderno de fazer ciência também. Eu estou acrescentando à natureza as coisas que ela não criou, mas que ela me deu condição de eu criar. Enquanto você faz a teoria sobre o incorpóreo, certo? Ou vocês estão chamando de capitalista? Ai, que vergonha. Quando a gente tiver teorias concorrentes, eu quero começar também do meu modo, eu faço isso. Sei, claro. De repente, sem dúvida. De repente você pode fazer uma física mais trotskista, sem dinheiro, sem capital, e gerar tudo isso. Pode ser, cara. Eu espero que seja assim. Eu até espero. A questão é que se você, por exemplo, estiver no caso do experimento do Anderson,
Vai falando que eu estou Se ouvindo. você tiver um decaimento, você tivesse um decaimento do Higgs ali, por exemplo, porque você tem raios cósmicos, energias Isso, absurdas, principalmente para LHC. Isso, Então você dificilmente vai conseguir botar lá, vai botar um calorímetro aqui, Isso. a tantos graus e vai ver. No caso da LHC, você produz um feixe de prótons, uma condição muito especificada, e em comparação com esse objeto muito especificado que você conhece, você consegue capturar. Isso, você prepara a máquina. Você previu. Você prepara a máquina. Se eu ver, é um indicativo de que o que eu estou fazendo está mais ou Exato, exatamente. Porque o Higgs, ele para ser produzido, assim, você tem que ter você tem que ter assim, um evento a cada, quer dizer, um evento em cada 10 trilhões, que você vê o Higgs. Então, se você esperar ver o Higgs da mesma forma, assim, vamos dizer, naturalista, como Anderson viu o positron, deixa o raio cósmico vir, que eu vou observar, você não vai ver. Você precisa fazer um experimento desenhado, como se foi com o neutrino. Você precisou fazer um desenho, um experimento desenhado para você pescar o neutrino. O neutrino estava lá, sempre esteve lá, mas você não tinha condição de ver. Até que em 56, quer dizer, 25 anos depois da previsão, você viu a partícula, porque você já sabia, pela física que você desenhou para ela, você já sabia como ela deveria interagir. Eu acho que o Higgs é a mesma coisa. O Higgs pode estar na natureza e a gente não consegue ver, porque ele é um evento muito raro. Mas com o LHC desenhado da maneira que é desenhado, com os calorímetros, com aquele design, o design dos calorímetros não é qualquer calorímetro. O calorímetro tem que ter uma geometria tal que ele vai pegar um evento planar de fótons. Então, para aqueles fótons planares correlacionados daquela maneira, devem ser os próprios fótons advindos do decaimento do Higgs. Então, você já projeta o seu calorímetro para você poder detectar fótons naquela condição. Se o calorímetro teu fosse diferente, você não ia estar vendo esse processo. Está lá, mas você não está vendo. Então, você já faz o design para você ver aquilo que a tua teoria está te propondo. Então, isso que está se fazendo. Se isso é melhor ou pior, não sei. Eu acho que é interessante no sentido de que você tem mais assim, espaço para produzir coisas. Você não vai só reproduzir o que a natureza te dá. A natureza é uma parte muito limitada da realidade. A realidade é muito mais ampla. Está tudo certo. O Higgs vai ser Pode falar. em 10 trilhões. O código, quando você aparecer no naturalista. O problema que tem, para mim, é que o Higgs não traz foto. E daí você mede o Higgs através de interações indiretas dele com foto. Isso mexe muito com um pouco que eu sei de física. Eu já sei pouco. Um pouco Essa interação do Higgs com dado. Depois a gente tem a interação do Higgs com Sim. Eu tiro o Higgs estudado. O Higgs estudado aí não o Higgs. Assim, 10 a 50 milhões, mas está tudo bem estudado. Direto. certo? Agora, com foto, aí tem que estar. Eu não tenho. Procurando aqui. Tenho a impressão que do foto você tira qualquer coisa. Com foto você tira qualquer coisa? Qualquer coisa. Porque eu acho que sei. primeiro foto tudo acaba em foto. E daí a foto tem alta energia e daí tira qualquer coisa. Se você tem um modelo, eu tenho a impressão que não faz. Porque se eles fossem essa coisa que eles vão experimentar aqui, Galileu, etc., não vai mudar. Galileu é a palavra tua. Não dá. Você que gosta das números. Para mim é o Anderson.
Aquela figurinha ali, e estudar. Tá bom. Você bota o calorinho, tu faz o calorinho. Agora, por foto, já começa uma história de mistério. Porque você não trata, né? Então, os acoplamentos do Higgs com o setor de gate são esses aí. Então, o Higgs se acopla com o setor de gate, mas não se acopla com o setor de matéria, mas não se acopla com o modelo. Então, esses aí são os vértices do modelo padrão. Então, qualquer processo que vocês quiserem ver no modelo padrão, tentem olhar, compor o processo a partir desses vértices. Aí, agora você falou que queria, já está quase acabando a hora, né? Mas você queria fazer uma observação. Tipo assim, de fechamento? O que é? Devido ao vídeo, né? A gente aceita ou não aceita. Eu pessoalmente tenho três assim, debates para colocar. A primeira questão. Você vai viajar outra ônibus aí? Fala aí. Você sempre colocou, vamos dizer, a existência de um escalar primordial. Escalar primordial. Tem lá de Salana. Isso que deve estar o segundo estudo é esse, que ele está já debatendo aqui, e segundo o Higgs aparecer via foto indiretamente. Até que ponto, a gente dá linearmente, ou como você falou, anos, a gente não admite aquilo ali. E o terceiro ponto é essa questão de quando você fez bastidores com um número eletromagnético, você tinha dois grupos que transformou em um. Então você tem dois grupos, você tem uma escolha, você tem um acoplamentos que profundamente eles têm a conservação de correntes. Então você tinha, quando a gente discutiu, tinha duas correntes conservadas e uma ficou, ele chamou de cacetada. Então, como é que fica isso? Já que ele está dando uma teoria que ele chamaria de Lagrange. A teoria hegemônica. Já deu quantos prêmios Nobel isso aí, né? Teóricos, experimentais, né? Então, quer dizer, não está dentro de qualquer coisa nessa discussão. Assim, não é? No primeiro lugar, tem que ter escalar. Tem que ter um escalar primordial. No universo tem escalar primordial. Você dá esse foco. Não, por exemplo, então a gente já colocava o seguinte: por que se chegou à conclusão que deveria haver um escalar fundamental, um escalar primordial? A nossa questão era, desde o início, que a gente está querendo entender a interação elétron-fraca, interação fraca. E aí quem participa da interação fraca é o elétron e o neutrino. Só isso que a gente sabe. Sabe que essa interação tem certas características, mas os objetos, né, protagonistas desse processo, pelo menos no início do desenvolvimento histórico, era o elétron, nem era o neutrino, né, era o nêutron que decaía no próprio, no elétron, emitindo alguma coisa que ninguém sabia o que era. Depois se viu que era o neutrino. Então vamos dizer que a gente admita aqui, nós partamos, né, do próton do nêutron e do elétron do neutrino. Esses são os protagonistas da interação fraca. E aí a gente começa a ver que as partículas aparecem em grupos de dois. Então eu tenho setor nuclear, próton-nêutron, setor leptônico, elétron-neutrino. Então, dois, né, dubletes. Então a gente imagina que possa ter uma certa simetria. O próton e o nêutron têm massas muito próximas. O elétron e o neutrino não. Então, de um lado tem muita indicação de uma simetria, porque o próprio nêutron tem massas quase iguais, mas o elétron e o neutrino não. Então vamos pensar, a situação em física é, no momento que você não tem uma simetria, mas você tem uma possível indicação de uma simetria, você adota o ponto de vista da simetria. Então vamos supor, então a nossa situação é simétrica. A assimetria vai ser gerada mediante algum processo. Nós vamos partir do pressuposto de que haja, então, uma simetria. O próprio nêutron parece indicar. E aí, para que tenha essa simetria, o elétron e o neutrino teriam que ter a mesma massa. Não tem, deveriam ter. Então, vamos imaginar que o elétron e o neutrino sejam objetos sem massa. Ambos sem massa, num dublete, então, tudo fita bem com a simetria S2. Processo agora, eu tenho que gerar massa para o elétron tem massa. E aí a gente vai. Então, onde é que eu vejo
onde que eu descrevo? Qual é a teoria boa para descrever o elétron? Teoria de Dirac, equação de Dirac. Na equação de Dirac, a gente sabe que a massa, diferentemente do termo cinético, o termo cinético ele não mistura, né? Ele decompõe dois setores independentes, left e right. A massa, ela aborda o left e o right. A massa, ela é um escalar. Então a gente imagina que o que vai gerar massa no elétron possa ser algum escalar. Então, será que existe, eu vou pensar que o que é massa, na verdade, para mim, é interação. Eu teria um escalar interagindo com os setores left e right do elétron. Então, esse escalar aqui poderia ser a indicação da origem da massa do elétron. Então, a ideia, né, no início da década de 50 do Salam foi pensar já que aquilo que vai ser, então eu penso na simetria, tem uma simetria perfeita, não tem quebra de simetria, e o elétron também tem massa assim, mas o elétron tem uma interação que o neutrino não tem, que é a interação com esse objeto aqui. Então a ideia é, eu tenho uma interação, e é essa interação que vai fazer com que esse campo ele se assente numa situação de equilíbrio. Ele vai adquirir uma configuração que equilibra a energia do sistema, que dá um mínimo para a energia do sistema, e isso vai se converter na massa do elétron. Então essa foi a ideia. A ideia era que havia uma simetria, mas que eu tinha que dar massa para o elétron e deixar o neutrino sem massa. A única fonte de massa para o elétron, através de uma interação, é através de uma interação com o escalar. Então a ideia é, para que eu possa entender a origem da massa do elétron, eu teria que admitir a existência de um campo escalar na natureza. Então foi essa a ideia, né, de trazer o campo de Higgs. Depois, né, o campo de Higgs deu origem ao bóson de Higgs, mas no início a ideia era trazer o campo. E a razão era simples, era somente entender a geração de uma massa para o elétron a partir de uma situação de simetria onde o elétron é sem massa também. Então esses dois ingredientes que eram fundamentais naquele momento. E deram origem depois ao mecanismo de Higgs. Do fóton escalar mundial, não. Quer dizer, eu acho que não, acho que os férmions são, quer dizer, na visão assim de Dirac, até os férmions são mais importantes. Quer dizer, os escalares, eles entram como uma espécie de um auxiliar para gerar massa do férmions. Quer dizer, vamos dizer assim, o pessoal, a situação de mais destaque, né, a posição de mais destaque é a posição dos férmions. Porque, inclusive, a simetria, ela é ditada pelos férmions. São os férmions que te indicam que a simetria é essa ou não. É o elétron com o neutrino, é o próton com o neutrino. Quer dizer, a matéria fermiônica, ela te faz ver a simetria. E o escalar, ele entra no sentido de rearrumar a simetria, rearranjar a simetria. Ele é auxiliar nesse sentido, ele é mais um papel coadjuvante. Pode dizer, antes da questão da formulação do modelo elettrofábico do mundo, já havia indicação da simetria do próton e do neutro. Isso. Mas simetria S2 e S2, né? Isso. A minha colocação é nesse sentido. Já não seria assim, se suspeitar de fato que você tem um dublete que acomoda próton e neutro. Então você parte de uma partícula que é o neutro. Aí ele decai no próton, emitindo um elétron. É visto, né? Isso. Então quer dizer, você tem um sistema que já tem aquela simetria. Já tem aquela simetria S2. E ao decair, você tem um objeto que é carregado, você tem um dipolozinho, né? Você tem um elétron saindo do próton. Isso. Você tem um dipolozinho. Então você ligou por uma quebra no S2, você está sendo uma rotação, na verdade. Uma coisa que é neutro, virou próton, você tem uma rotação. Isso manteve um objeto de S2, seria o próton, e surgiu um campo, certo? Que é um campo eletromagnético. Então, nesse sentido, esse raciocínio seria pertinente? Eu acho que é um raciocínio pertinente, eu acho que é válido. Você imaginar que você parte de um objeto, que é o nêutron, né? Que é
ingrediente que é parte de uma simetria mais ampla, que é o SO2, e isso aí produz um elétron. Quer dizer, então o elétron já nasce no cenário de SO2. Quer dizer, do ponto de vista da interação fraca, né, do decaimento beta, o elétron é produzido dentro de um cenário que tem simetria SO2. Então, faz sentido você imaginar que o elétron está envolvido com alguma simetria SO2. Depois você pressupõe a existência do neutrino, como foi o que o Pauli fez. Então, o elétron se acompanha com o neutrino para formar o par SO2, da mesma forma que o próton tinha o nêutron. Então, você prevê a existência de uma partícula baseada na simetria. E a simetria que você vê do próton e do nêutron, ela te leva ao elétron. Então, se o elétron está nesse ambiente simétrico, ele deve ter um parceiro. E o parceiro dele vai ser o neutrino. A minha dúvida vai no seguinte sentido: por que Pauli me propôs? Porque o problema é o déficit de energia no elétron. Né? Isso. Por que não se supor que essa energia iria, por exemplo, para a distribuição de campo eletromagnético? Sim. Logo após o decaimento. Você vai ter um dipolo, né? Certo. Dipolo elétrico, né? Quer dizer, poderia ser uma bosta, né? Você pensaria como assim, você tem um nêutron, né? Aí ele decai em próton e no elétron. A questão é, você você não conserva energia e momento. Você está pensando, será que essa energia e esse momento que não estão fechando na conservação, eles não podem se dissipar sob a forma de um campo de radiação, né? Seria a radiação eletromagnética, né? Você poderia pensar o seguinte: o nêutron decai no próton e emite o elétron. Esse elétron é emitido. Agora, você não tem uma distribuição fixa de momentos para o elétron. Esse elétron aparece, quer dizer, existem várias. Existe uma cauda, o elétron pode ter, o momento do elétron final é contínuo. Então tem várias possibilidades de momento do elétron. Se você diz que essa diferença de energia e de momento ela é de um campo irradiado, só pode ser um campo irradiado pelo próton e pelo elétron. Agora, o próton e o elétron formam um sistema de carga zero. Então, numa zona de você emitir a radiação, você provavelmente não deveria ver um campo de radiação, porque você estaria muito longe, ou você será que eu teria um dipolo? Será que essa radiação é compatível com a existência de um dipolo? Provavelmente você poderia pensar sobre isso. E aí, se você for analisar, fazer a distribuição angular dessa energia, ela certamente não é compatível com a energia de um dipolo. Mas você tem como dizer que não é isso, realmente é uma outra partícula que carrega esse momento. Mas a tua colocação eu acho que é muito sensata. Você poderia dizer, será que essa energia que é perdida, ela necessariamente ela corresponde a uma partícula, ou ela poderia ser a energia associada ao campo de um dipolo? Provavelmente não. Você pode ter elementos para isso. Se você formar esse dipolo elétron-próton, que são um subproduto do nêutron, você teria que olhar a distribuição angular dessa energia e ver que essa distribuição, a expansão em multipolos não é compatível com a existência desse dipolo. Então, veria por essa forma. A minha segunda pergunta era a questão do Higgs e fóton. Higgs e fóton. Uma coisa é uma teoria. Outra coisa é a possibilidade. O Higgs ele foi construído para não interagir com o fóton. Você não acha isso assim? Não, quer dizer, acho que isso é estranho dependendo da tua premissa. Quando nós começamos a trabalhar aqui no curso, quais são as hipóteses de trabalho? Então, a nossa hipótese de trabalho é: nós sabemos o que nós queremos obter, mas não estamos assim com a proposta de demonstrar nada. A gente está com a proposta de dizer: eu vou construir um cenário teórico onde eu possa acomodar essa fenomenologia que eu vejo. Então, a gente já sabia desde o início, né, que a gente queria gerar um fóton sem massa e que, se eu coloco o Higgs, você poderia dizer: mas você não está provando nada. E nem eu estou com essa intenção. Nós estamos com a intenção de mostrar que a gente pode construir um modelo teórico que acomode essa situação do Higgs não interagir com o fóton. A nosso ponto de vista é: eu vou introduzir esse escalar universal, esse escalar de Higgs,
para ele dar massa para quem precisa ter massa. Então ele vai ter que dar massa para o elétron, ele vai ter que dar massa para o quark, mas ele vai ter que deixar o neutrino sem massa, ele vai ter que deixar o próton sem massa. Então você já introduz o Higgs com essa perspectiva, de que ele não vai dar massa nem para o fóton, nem para o neutrino. Então você já constrói com isso. Então não é uma constatação que você já fala, poxa, mostrei que o fóton é sem massa e que o neutrino é sem massa. O Higgs entrou, mas eu mostrei que esses objetos são sem massa. Você não mostrou, você já colocou o Higgs lá para que isso acontecesse. Então o que a gente está dizendo é que a gente está construindo, quando você constrói a teoria eletrofrágil, você já constrói com esses pressupostos, né? Então por isso que eu não acho estranho, porque você está declarando desde o início que você vai colocar ali o que você quer. Você não está propondo uma atitude arrogante de dizer, eu vou demonstrar tudo. Não vou demonstrar nada. Eu vou simplesmente mostrar que eu consigo acordar. Então aí é uma coisa que você falou. Mas aí o problema é que você come essas suas palavras no momento que a hora de você medir o Higgs se mede a partir do fóton. Fica meio assim, sempre existe o Higgs. Não, mas a gente diz, o Higgs ele tem uma relação com o fóton. A gente não nega que o Higgs, tá? A questão é aquilo que você não gosta. Quer dizer, a relação do Higgs com o fóton é sempre via processos virtuais. Então, no modelo que a gente constrói, o elétron, o fóton e o Higgs, eles nunca têm um tete-a-tete. Eles nunca se veem cara a cara. Eles sempre mandam emissário. Eles se falam, mas via emissário. Então, eu acho que a gente está... aí eu não acho estranho, porque você já parte desse pressuposto, que o Higgs nunca vai se tocar frente a frente com o fóton. Ele vai, sim, trocar mensagem com o fóton, mas através dos emissários, dos intermediários. Eu acho que é esse que é o ponto de vista. Nós podemos assistir o White fazer assim, a relatividade geral, quando ele fez o princípio do equipamento. Ele lutou muito para bolar uma coisa assim... que existiria, vamos dizer, na natureza, mas aí a partir da teoria. Aqui o cara faz premissas, não está dando bola para ninguém, com o interesse dele, e daí vai em frente. Depois tem consequências. Eu acho que é isso que eu fiz. A última questão minha é essa questão de que você está com dois grupos, esses dois grupos, e transformou em um grupo. E com isso você tirou isso de, como você falou, tinha duas correntes conservadas, só ficou com uma, daí uma se encaixota, depois tinha dois grupos quânticos, só ficou com uma carga elétrica, daí o outro também encaixota, então quer dizer, essa coisa de transformar, essas coisas perdidas, encaixotadas, por que o pessoal não fala? Isso aqui tem que encaixotar, isso aqui. Eu nunca vejo em livros as pessoas falando isso. Não, mas a gente mostrou, eu lembro que você já tinha levantado essa questão lá no início do curso, e a gente mostrou que com a quebra espontânea dessa energia, quer dizer, o que está acontecendo a gente está muito acostumado em teoria de campos pelo menos, não na matéria condensada, mas em teoria de campos, a gente está muito acostumado a trabalhar com um sistema numa dada fase. E a gente imagina QD, a gente trabalha com a QD naquela fase colombiana dela. A gente sabe que a QD tem outras fases, tem a fase repulsiva, tem a fase de Higgs, né? A QD tem diferentes fases, mas a gente quando trabalha com a QD, a gente imagina que a gente está trabalhando na fase colombiana. Elétrons passivos, carregados, fótons sem massa. A gente está muito acostumado às vezes, né? Na teoria de campos sobretudo, a ter uma teoria de campo para descrever aquele sistema, mas ela descreve aquele sistema só naquela fase. Eu estou olhando aquele sistema só naquela fase. A teoria eletrofraca, ela obriga a gente a sair dessa comodidade. Ela é um sistema que transita de fase. A fase interessante dela não é a fase inicial. Quer dizer, a teoria eletrofraca é muito didática nesse sentido, ela ensina muitas coisas a gente de teoria de campo, porque você monta a teoria numa fase, mas aí o teu sistema sofre uma transição e vai para uma outra fase, e aí você tem que trazer aquela teoria que você montou naquela fase
para a tua nova fase. Então isso aqui mexe um pouco com o procedimento natural da teoria de campo. Na QED, a gente trabalha na fase colombiana, elétron interagindo, cargas interagindo, trocando de fora. Agora, e se você quiser olhar agora uma outra fase da QED que geralmente a gente não olha, por exemplo, a fase confinante ou a fase de Higgs. Eu tenho outras fases da QED que nós, em geral, não atentamos muito. Então, você tem que pegar a tua descrição, vamos dizer, matemática, daquele sistema numa fase e transitar para outra fase. A teoria eletrofrágica é isso. Você imagina que na fase inicial é tudo simétrico, ela tem simetria SO2 e 1. Mas aí entra esse campo de Higgs. E esse campo de Higgs está lá na fase inicial. Mas, por um certo processo que nós não entendemos, aí precisa de uma física mais fundamental que ainda não tem, esse campo de Higgs, ele carrega o teu sistema, ele dirige o teu sistema para uma nova fase. Aí você vai para a nova fase. E aí esse campo de Higgs modifica, você vai para uma fase diferente da mesma teoria, do mesmo sistema. É como se você estivesse trabalhando. O meu sistema é água. Eu posso ter água no estado líquido, posso ter gelo, água no estado sólido. Mas o meu sistema são as moléculas de água. Só que agora numa fase ou noutra fase. É o que a gente tem aí. A gente começa com o Higgs, né? Como se o Higgs fosse, dizer, o gelo. E aí, Higgs derrete, e aí a teoria vira água. A teoria eletrofrágica. A questão é, eu não perdi o sistema não perdeu aqueles números quânticos, o sistema não perdeu aquelas simetrias. Apenas aqueles números quânticos e aquelas simetrias, eles estão escondidos de uma outra forma. Quando você está na fase do gelo, você vê as coisas muito mais definidas. Quando você vai para a fase da água, e você vê tudo diluído, a simetria está ali, mas ela está escondida. Bom, as correntes que antes estavam conservadas, elas continuam conservadas. Só que nessa fase você não vê essas correntes conservadas de uma forma muito manifesta. Você tem que procurar, elas estão lá, mas você não vê de uma forma muito clara. Pois eu acho que a gente tem que pensar na teoria eletrofrágica como sendo claramente um sistema de duas, e você precisa trabalhar com esse sistema nas duas fases. Eu monto a simetria, monto os números, monto a física do sistema numa fase. Mas aí aquele campo de Higgs leva o teu sistema para outra fase, que é a fase que nós vemos hoje, que é a fase dos decaimentos beta, que é o elétron massivo, que é o W massivo. E aí nessa nova fase, está tudo lá. Os números quânticos estão escondidos, a simetria está escondida. A gente fala, a simetria é quebrada. A simetria não é quebrada. A simetria é reorganizada, ou ela é desorganizada. Você vai para uma fase e você desorganiza a simetria. O W tem uma massa, o Z0 tem outra massa, o elétron tem uma massa, o neutrino não tem massa. Você desorganiza a simetria. Mas a simetria ainda está ali, tanto é que ela coordena as relações. Por isso você tem vários acoplamentos que carregam a massa. Então a presença de massa nas constantes de acoplamento é uma prova de que a simetria ela se disseminou no teu sistema de uma outra forma. Então, eu estou voltando à questão mais conceitual, como você está falando. Como é que a gente justificaria, né? Então, a gente está dizendo que a gente justifica isso porque a gente está estudando um sistema que tem duas fases distintas e eu tenho acesso a essas duas fases. Então, eu estou vendo o sistema na fase da simetria exata e depois eu vou ver o sistema na fase da simetria escondida. Ela está lá, está disfarçada, sob a forma de relações entre massas e constante de acoplamento. É uma outra maneira da gente ver a simetria, que a gente está muito educado a ver a simetria como sendo a existência de multiplates e degenerescência. Então a gente agora perde a ideia da degenerescência, perde a ideia dos multiplates, mas aonde é que a simetria ela deixa as marcas dela? Eu estou aqui, você que não está me vendo. Eu estou aqui por quê? Porque eu tenho relações entre massas e tenho relações entre constantes de acoplamento. Então o sistema se rearranja, mas mantendo certas relações muito bem definidas, né? A relação, por exemplo, entre a massa do elétron e a massa do próton, por exemplo, a massa do elétron e a massa do íon, por exemplo, é igual à relação entre a massa
massa é igual a relação entre a massa do elétron e a massa do tal. Você organiza, né, as relações, quer dizer, a simetria organiza novas relações. Então ela está lá. Você não perdeu as correntes, nem perdeu os números quânticos. Simplesmente na nova fase, essa descrição não é interessante. Bom, no teorema de Newton, você tem bastidores com no teorema de Newton, você tem com eletromagnético, quer dizer, não são a mesma coisa. Eu entendo que do eletromagnético você tem um dado, você tem partículas que são. E daí você tem um e tira um. No teorema de Newton, uma lei de conservação do número quântico. Agora vamos dizer, agora estou pegando aquele teorema de Newton que estava lá antes, de chamar aquilo lá de dados, etc. Mas não é a mesma coisa de pegar o outro. Não sei. Não, entendi isso que você está falando, né? Não, eu diria o seguinte, agora. Quando você tem SO2, você tem 3 correntes conservadas no SO2, uma conservada no SO1. Quando você vai da fase SO2, o 1 para o 1 eletromagnético, você chega aqui. Aí você chega aqui e você tem claramente uma corrente conservada, que é a corrente 1 eletromagnética. Aí você pergunta, e as outras 3? Para onde foram? Elas foram perdidas? Não, elas não foram perdidas, elas estão lá. Elas não estão da mesma forma que o 1 eletromagnético está, mas elas estão lá. Aonde é que elas estão e como elas estão? Elas estão nas relações entre as massas e as constantes de acoplamento. Existe uma simetria lá. Só que a simetria, ela não é observada da mesma maneira que a carga eletromagnética é observada. Eu acho que é esse que é o ponto de mudança de paradigma que a gente tem que ver. Senão não teria essas relações. Mas, digamos, mas que essa simetria das massas vem do meta, o outro lá, eu não vejo a relação direta. Entendi. Eu diria uma pessoa evidentemente, eu tenho agora dados e vezes. Então eu pego lá o que eu tinha lá de partícula, aquela transformação da Bíblia em dados e vezes, etc. Eu faço uma álgebra e vou de uma para outra. Me parece que essa transição de fase não é uma transição algebraica. Não é para você pegar o que tinha lá naquela fase, botar uma álgebra e vai acontecer outra fase. Você tem que admitir a outra fase como uma outra fase. Mas eu acho, Dória, que uma coisa importante aí é a seguinte, aí tem que ter um fundamento. Entra em jogo, como você está falando do teorema de Newton, entra em jogo aí um conceito, que é o conceito do teorema de Newton. O teorema de Newton, ele não está preocupado com a equação de movimento, ele está preocupado com o lagrangiano. Então, quando você monta o sistema na fase, vamos dizer assim, na fase exata, vamos colocar assim, você tem um lagrangiano na fase exata, ele é escrito em função de campos, né? Dos teus campos que você descreve a simetria SO2 no exato. E o teorema de Newton, ele vai aparecer como conservação de correntes escritas em função desses campos. Muito bem. Quando você vai para outra fase, que é a fase que não é exata, você vai ter um novo lagrangiano na nova fase, escrito em função de outros campos. Aí você redistribuiu. Você faz o split no campo e tal. Esse lagrangiano na nova fase, em função dos campos novos, esse lagrangiano aqui é exatamente igual ao lagrangiano na fase exata com os campos anteriores. Quer dizer, você não perdeu a invariância do lagrangiano. Você simplesmente reescreveu o teu lagrangiano. Antes você tinha esse lagrangiano com esses campos, mas esse lagrangiano com esses campos é igual ao lagrangiano novo com os campos novos. Então, essa conservação que está aqui, ela vai ser reescrita agora em função de novas correntes, com esses campos novos aqui. Então, essas simetrias aqui não foram perdidas. Elas não. Tinha 3, cara. Aqui eu tenho 4, tem essa 2, 1, tem 4 correntes, não está aqui, tem o A. Esse A vai de 1 até 4. Aqui eu continuo com o meu A aqui, até 4. Eu tenho 4 correntes conservadas, eu não perdi as correntes. Só que
essas correntes que eu estou vendo agora, elas não estão mais escritas em função desses campos. Essas correntes que estão aqui, elas estão vindo daqui. Se eu olhar esse lagrangiano aqui